Esse segundo tópico, que é a doença do refluxo gastroesofágico, eu acho que é um tópico mais palpitante e é o que a gente vê no dia a dia. Alguns falam que tem que ser doença por refluxo gastroesofágico, e seria a terminologia mais adequada, mas vamos lá. Os conflitos de interesse a gente sempre tem que colocar, mas eu não vou meter em detalhes, mas eu queria dar uma abordagem um pouco diferente da doença do refluxo. Primeiro, é uma doença que ocorre do refluxo do conteúdo gástrico. Vejam que aqui a primeira coisa que eu sempre chamo a atenção, não é do refluxo ácido, mas é do conteúdo gástrico. Esse estômago pode estar repleto de várias coisas, inclusive ácido, provocando sintomas incomodativos e ou complicações. Eu acho que essa definição de VAQUIL, ela é bem abrangente, bem simples e bem abrangente. E com isso a gente já consegue ter uma ideia melhor do que é a doença do refluxo. Para vocês terem uma ideia dessa prevalência, nos Estados Unidos calcula que seja em torno de 20%, 23% na Argentina e no Brasil 11%. Porém, se a gente avaliar como doença do refluxo não erosivo os sintomas atípicos, a gente calcula que isso deve ir para em torno de 20%. Ou seja, eu brinco com os residentes, o paciente sentar na sua frente e falar A, já começa a escrever um IBP, ele vai falar azia. A chance de ele falar azia é muito alta, né? Então você já pode começar a escrever que ele já vai falar. Então, o que implica isso daí? Implica a primeira coisa, quando a gente vai falar de associações de doenças, é um problema sério. Porque se eu tenho uma alta prevalência de uma doença, eu posso falar que doença do refluxo dá, por exemplo, unha encravada. É extremamente prevalente unha encravada e doença do refluxo. Então, cuidado quando a gente for fazer essas associações, quando a gente tem uma doença com uma prevalência, vocês imaginem, 1/5 da população. A qualidade de vida nesses pacientes, mesmo na doença do refluxo erosiva, como na não erosiva, em vários aspectos de vitalidade, de parte mental, emocional, eles são todos inferiores ao indivíduo normal. Então, a doença do refluxo, apesar de você não encontrar lesão na não erosiva ou encontrando erosão na erosiva, elas têm uma qualidade de vida muito ruim. Esses pacientes, tenta você estudar com azia queimando no meio do peito, você reclama. Tenta você ler alguma coisa com aquilo voltando, você falando com o kibe, falando com a esfirra o tempo inteiro, você tem que engolir de novo. Não é um papo legal, as pessoas não gostam, eles falam, porque isso fica incomodando, não consegue trabalhar nem estudar. Um estudo feito em termos de qualidade de vida, veja com pré e pós-tratamento, o que aconteceu em termos do desempenho físico, um estudo que a gente fez, função social e saúde mental. Vejam que todos eles houve uma melhora depois do tratamento, enquanto na parte pré-tratamento eles estavam bem piores, estatisticamente significante. Isso também foi provando que após o tratamento os pacientes melhoram em termos de qualidade de vida. Como que a gente pode classificar a doença do refluxo? Então, antigamente, quando nos meus livros pirose ou regurgitação eu aprendi, 90% era doença do refluxo. Hoje se sabe que não é bem isso. Em medicina baseada em evidência, em vários consensos, e trabalhando com uma população que a gente tem em torno de 20% tem a doença do refluxo, a gente vai dizer que a chance de você acertar o paciente com o diagnóstico de doença do refluxo, quando ele apresenta pirose ou regurgitação, é metade. Porque é altamente prevalente. Então é jogar uma moeda para cima. Você pode ter doença do refluxo ou pode não ter, né? Então, antigamente a gente falava 90%, hoje se calcula que seja em torno de 40% a 50% por causa dessa alta prevalência dessa doença. No exame de endoscopia a gente pode diferenciar aqueles com lesão e os sem lesão. Isso já começa a ter uma primeira classificação em termos desse grupo de pacientes. O sem lesão a gente pode ser o pirose funcional ou a doença do refluxo não erosivo. Mas eu vou ir com lesão, que seria a doença do refluxo erosivo. Então aqui nós teríamos a doença do refluxo não erosiva e aqui a erosiva, né? Então vejam que a endoscopia já nos diz como eu vou trabalhar com esse grupo de pacientes. Então há necessidade de fazer endoscopia nesse grupo de pacientes para a gente afastar ou não lesões. Em termos de fisiopatologia da doença do refluxo, vejam que tanto para erosiva quanto para não erosiva, em termos do esfíncter, a gente pode falar do relaxamento transitório do esfíncter, a diminuição dessa pressão ou uma hérnia de ar. A gente pode ter também problemas em relação a essa parte alta, ou seja, diminuição da
do peristaltismo, da tempuração esofágica ou diminuição da função salivar. A gente pode ter um problema do conteúdo gástrico, conteúdo material refluído, um retardo do esvaziamento gástrico ou até um refluxo, duodenogástrico exacerbado. Tá? Então, em termos de fisiopatologia, qualquer um desses aspectos pode levar o paciente a ter a doença do refluxo, seja ela erosiva ou não erosiva. Em relação ao relaxamento transitório, o que é esse relaxamento transitório? É a principal causa da doença do refluxo. É a principal causa da doença do refluxo não erosiva. Tá? Ou seja, o paciente faz uma manometria, ela vem normal, a pressão está normal, e você fala assim, esse manometrista é ruim, não sabe nada, esse paciente tem azia o tempo inteiro, e não sei o que, porque ele tem o relaxamento transitório. E o que é o relaxamento transitório? Isso aqui é uma manometria de alta resolução, por causa das cores fica mais fácil. Aqui é o esfíncter superior. No momento que você engole, o esfíncter abre, que seria esse azulzinho. O paciente está engolindo, mas vejam que o esfíncter inferior, que seria esse azul aqui embaixo, ele já está aberto neste momento da deglutição. Então isso aqui é um relaxamento normal do esfíncter. Vejam que no relaxamento transitório não há abertura do esfíncter superior, mas o esfíncter inferior já abriu. Isso é um relaxamento transitório. Ele abre sem necessidade, sem o mecanismo de deglutição. Isso propicia com que você tenha refluxo para o esôfago. Tá? Mas, em termos práticos, o que leva esse relaxamento transitório? Vejam que estudos mostrando, se eu distender no estômago um balão com ar, ou distender o balão, eu vou provocar ativação de mecanorreceptores gástricos e vai fazer com que haja a abertura desse ciclo. Espera aí, mas isso é uma coisa não fisiológica. Então vamos trabalhar com dados fisiológicos. O paciente que engole muito ar, come aerofagia. Esse ar, quando você engole, ele vai para o estômago. Quando ele chega no estômago, para onde ele vai? Fundo gástrico. Estende fundo gástrico, abre o esfíncter. Então as pessoas muito ansiosas que falam durante a comida, e aí, tudo bem? Ela está engolindo ar e engolindo comida. Então esse estômago distende de ar e você, ao distender isso, faz mecanorreceptores, ativação, relaxa esse esfíncter mais vezes. Tá? Então ele acaba propiciando mais refluxo para essa região, mesmo ele tendo uma pressão normal. Mas não é só isso. O fato do alimento também ir para a região gástrica faz com que haja um aumento dessa pressão intragástrica e essa distensão desse antro gástrico provoca também o relaxamento transitório. Então, dependendo da quantidade de comida que ele ingeriu e tudo, você também pode provocar. Mas esse slide me mostra a importância de você avaliar o paciente se ele está tendo aerofagia ou não, né? Ou seja, se ele está engolindo ar ou não. Em termos práticos, eu duvido que o paciente não fale enquanto ele está comendo, que eu duvido que ele não chupe uma laranja ou chupe uma manga, eu duvido que ele não tome água, mesmo que seja água sem ser refrigerante, no gargalo, eu duvido que ele vá beber água num copo e não encoste o lábio superior no líquido, e se ele não encosta o lábio superior no líquido, ele está engolindo ar e líquido. Então vejam que vários truquezinhos, eu duvido que um adolescente não masque chiclete. Então vários aspectos que fazem com que esse paciente esteja fazendo aerofagia. Tá? Isso é bom para a gente ver no dia a dia como trabalhar a resposta. A diminuição da pressão, aí também temos uma novidade em termos da pressão do esfíncter inferior do esôfago. Nós temos pressão intratorácica negativa, pressão intraabdominal positiva e o esfíncter inferior do esôfago. No começo, para quem aprendeu anatomia, hoje tem os cursos de medicina através do PBL, então eles não enfocam tanto a medicina. O PBL é aquele curso que desde o primeiro ano o aluno já está vendo o paciente, então eles discutem o paciente como um todo. Então ele vê o paciente está com azia, então ele discute o que é esôfago, fala na anatomia do esôfago, fala da fisiologia, já fala desde o primeiro ano. Na minha época, quando eu aprendi medicina, não, você tinha o primeiro ano de anatomia, segundo ano de fisiologia, você só ia mesmo começar a ver o paciente lá no terceiro, quarto ano, quando você começava a ter as cadeiras, digamos, clínicas, né? E a gente na fisiologia aprendia que o esfíncter inferior do esôfago é um esfíncter fisiológico. Você abrindo, você não conseguiria identificar onde terminava o esôfago, onde começava o estômago, onde era exatamente o esfíncter. A transição você conseguia identificar, mas onde era o esfíncter? Hoje a gente começou a ver que esse esfíncter a gente começou a chamar de esfíncter inferior do esôfago externo, que seria esta parte em que pela manometria a gente consegue ver
a pressão média da respiratória média, que seria aqui, ou o esfíncter interno, em que a gente conseguiria avaliar pela pressão expiratória máxima. Peraí, em termos práticos, o que significa isso? Significa da seguinte maneira: como aqui o diafragma é tudo musculatura estriada, e aqui é musculatura lisa, eu não consigo manusear muito esse esfíncter na musculatura lisa, mas eu posso usar artimanhas que eu aumente esta pressão para que o paciente não tenha refluxo. Tanto isso é verdade que já existem trabalhos com exercícios respiratórios que fazem com que aumente a pressão do diafragma para aumentar a pressão e, consequentemente, aumenta a pressão do esfíncter como um todo. Ou seja, você fazendo esses exercícios respiratórios, você aumentando essa pressão, naqueles pacientes que têm um borderline de pressão, eles melhoram e têm uma boa resposta. Então vejam que, interpretando melhor como é essa fisiopatologia, eu começo a trabalhar principalmente naqueles pacientes com doença do refluxo não erosivo. O corpo esofágico é importante, principalmente nesse caso. Vejam que no corpo proximal do esôfago eu tenho ondas de contração e no corpo distal eu não tenho nada. Isso aqui é muito sugestivo de diminuição da pressão do esfíncter associado, que pode ser por deficiência mioegênica ou neurogênica, ou por alteração da substituição dessa musculatura por tecido fibroso, como no esclerodermia, na doença mista do tecido conectivo. Isso aqui é uma manometria bem típica de esclerodermia, em que compromete a musculatura lisa. O esôfago, no 2/3 distais, é musculatura lisa, e no terço proximal é musculatura estriada. Então, vê, a musculatura estriada está preservada, com contrações bonitinhas durante a deglutição, mas a musculatura lisa está comprometida. Isso também compromete o esfíncter inferior do esôfago, que também tem musculatura lisa comprometida. Em termos práticos, o que tem de importância isso? Tem importância da seguinte maneira: você tem que afastar doenças que levem à hipotensão do esfíncter. Senão você vai mandar um paciente desse para a cirurgia, que tem uma hipotonia do esfíncter, esse paciente vai complicar, a cirurgia vai desgarrar, a fundoplicatura vai ser uma porcaria, porque ele não tem, tudo é substituído por tecido fibroso, ele não tem, o ponto esgarça. Tanto é que pouca gente faz cirurgia quando você tem uma hipotonia em consequência de uma esclerodermia ou de uma doença mista do tecido conectivo, que é uma mistura de esclerodermia com dermatopolimiosite, enfim, coisas assim. Depois vocês podem ver. Então, cuidado com esse aspecto. A hérnia de hiato é um outro dado interessante, porque vejam, o esfíncter inferior interno ele está aqui e o esfíncter inferior externo ele está aqui. Então faz essa bolsa, na manometria a gente consegue ver, entrou, saiu. Antigamente se falava que era um esfíncter dançante pelo exame de manometria, porque ele entrava, saía, porque na hora da deglutição, da respiração, esse pode correr para cá. Então é uma hérnia que pode dar algum problema. Toda hérnia tem que ser operada? Não. Vejam que hérnias, doença do refluxo e hérnia podem coexistir, mas depende da sua dimensão. Geralmente hérnias maiores que 3 centímetros afetam a abertura transitória do esfíncter, incompetência do esfíncter, maior exposição ácida e até um peristaltismo de corpo esofágico incompleto. Ou seja, primeiro, como é que eu vou fazer o diagnóstico de hérnia? O melhor exame para fazer o diagnóstico de hérnia de hiato é o raio-x contrastado. Por incrível que pareça. A endoscopia só se deve falar que tem hérnia de hiato se for maior que 2 centímetros. Isso é um consenso, porque se for menor que 2 centímetros, não dá para dizer que é uma hérnia de hiato. Então tem gente lá em São Paulo que escreve hérnia de hiato de 1,2 centímetros, hérnia de hiato de 1,5 centímetro, hérnia de hiato de 1 centímetro pelo exame de endoscopia. Não tem valor, porque no momento que você faz a endoscopia tem medicações que relaxam o esfíncter, então essa transição pode ser falsa. Então não se dá valor. Se dá valor quando são hérnias grandes, claro, se ele encontrar com 2,5, 3, 4, 5, 6 centímetros, aí não tem o que discutir. Mas para hérnias pequenas, o melhor exame acaba sendo o raio-x contrastado. Mas como que essa hérnia pode levar o paciente a ter a doença do refluxo e como ele pode mexer com tudo aquilo? Tem vários aspectos que justificam isso. E a gente não pode esquecer também que o corpo esofágico, como eu falei lá do peristaltismo, e eu vou comentar isso mais para frente um pouco, o corpo esofágico tem um mecanismo de contração para tentar esvaziar isso que refluiu. E ele também tem um mecanismo de neutralizar esse ácido que foram refluídos. Claro que causas de contrações esofágicas ineficazes, como esclerodermia, doença
doença mista, hipotireoidismo, doença do refluxo, diabetes, enfim, tem várias outras causas que a gente pode trabalhar. No diabetes, eu vou até comentar tem alguns estudos mais recentes mostrando que muitas vezes o paciente tem uma alteração de esôfago e não tem de estômago ainda. Então não há necessidade de que ele tenha uma gastroparesia diabética para já ter comprometimento de corpo esofágico. Tá? A diminuição da função da saliva. Veja a importância da saliva. 90% são das glândulas parótidas e submundibulares e 10% das glândulas sublinguais ou salivares menores. Para vocês terem uma importância da saliva na doença do refluxo, ou seja, a maior prevalência de erosão dentária, redução do volume do fluxo salivar nos pacientes com doença do refluxo, menor frequência de deglutição e primeira deglutição mais demorada. Ou seja, só o fato de ele ter uma doença do refluxo, seja erosivo ou não erosivo, ele pode interferir com este fluxo salivar. Tá? Então tem alguns trabalhos já começando a dar uma diretriz em termos dessa alteração que ocorre. E outras causas de diminuição de saliva, como a síndrome de Jürgen, seja ela primária ou secundária, pós-radioterapia, obstrução de infecções das glândulas salivares. Tá? Eu aposto todo o salário do Roberto que alguém não faz o exame, por exemplo, de submandibular, para ver se a parótide está aumentada ou não, nem palpar gânglios palpam mais, submandibular, cervical. Então, se você palpar e começar a ter uma cialolitíase, parotidite, uma neoplasia na cadeira, ele vai ter diminuição de saliva. Então isso pode piorar. Ou doenças neurológicas como o AVC ou o Alzheimer, que podem ter alterações da função. Veja que o paciente tem que ser visto como um todo. Tá? Conteúdo do material refluído, retardo do esvaziamento. Vejam que todos nós temos refluxo do adenogástrico. Tá? Que ocorre principalmente no período pós-prandial e no noturno. Mas se for em excesso, pode ser por causa de úlcera ou síndrome pós-colecistectomia. Aqui eu enfatizo outro problema. Muita gente é operada de vesícula e a gente não dá atenção. Então esse conteúdo gástrico deve ter mais reflexos de sais biliares. Daí a pergunta que a gente sempre fala para os pacientes. O mais agressivo para o esôfago não é o ácido causa o sintoma. O mais agressivo para o esôfago são os sais biliares. Eles é que destroem as tiny junctions das células esofágicas. Tanto isso é verdade que o esôfago de Barrett ele não tem tanto ácido. Ele até tem um refluxo misto, ácido alcalino. Se você fizer pH-NT nos pacientes com Barrett, muitas vezes você vem até lá dentro dos valores normais. Porque o que causou essa lesão foi principalmente os sais biliares, o refluxo não ácido. Mas o que dá sintoma no paciente é o ácido. Né? E os ácidos biliares, eles causam lesão através dessa propriedade detergente com solubilização dos lipídios e atravessam a membrana, fazendo uma desorganização dessa estrutura e interferindo na função celular. Para vocês terem uma ideia da complexidade em termos de alterações que possam ocorrer no esôfago, vejam, por exemplo, isso tudo é o que a gente pode ter no conteúdo gástrico. Suco gástrico, suco duodenal, ácido biliar, lisocectina, pepsina. Vejam que o pH interfere. Se eu tiver um pH menor que 2, eu tenho uma lesão de mucosa esofágica. Se eu tiver um pH entre 2 e 4, eu não tenho lesão. Se eu tiver uma pepsina associada com ácido, um pH entre 2 e 4, nesse caso vai causar lesão. Se eu tiver um HCl associado com ácido biliar conjugado com pH 2 e 3, também causa lesão. Se eu tiver um não conjugado com pH de 2, não causa lesão, porém se for para próximo do alcalino, causa lesão. Se eu tiver um pH associado com tripsina com pH de 7, causa lesão, mas se for um pH de 2, não causa lesão. E se eu tiver um pH em torno de 2, causa lesão. Vejam que só o pH por si só, eu vou dizer que em alguns casos muito ácido não causa lesão, e em alguns casos bem alcalinos causa até lesão. Só o pH não me direciona nada, vai depender do que eu tenho nesse conteúdo gástrico para causar o refluxo. E, para complicar um pouco mais, tem as associações. O não conjugado pode dar um feedback positivo em relação à tripsina, os conjugados podem dar um feedback negativo em relação às pepsinas, enfim, tudo isso daqui é um complexo para a gente saber o que está causando essa lesão, principalmente nos pacientes com doenças de refluxo não erosivo. E um outro dado que é interessante é que, se o paciente tem uma pressão intraabdominal aumentada, esses pacientes acabam tendo uma alteração
pela pH-metria. Isso foi um estudo que nós fizemos em acíticos, em que a gente fez a manometria e pH-metria antes, medimos a pressão intraabdominal e o refluxo, esvaziamos a pressão intraabdominal e mensuramos de novo. Vejam que só a pressão intraabdominal faz com que haja uma queda da pH-metria em todos os pacientes, ou seja, uma melhora nessa pH-metria. Portanto, em ascite, a pressão do esfíncter não se alterou após a redução da pressão intraabdominal, porém o refluxo voltou aos valores normais da pressão, após a diminuição da pressão intraabdominal. Temos práticos do que isso significa. Começou-se a ver que tem mais associação com Barrett ou com doença do refluxo, muitas vezes não é o obeso, é aquele que tem barriga grande. Tá? Então a pressão intraabdominal é mais importante. Hoje em dia há uma tendência de você fazer a circunferência abdominal e não só o IMC, para ver peso e altura. Então é importante para o doença do refluxo a circunferência abdominal aumentada e não necessariamente o IMC gordo ou não. Tá? Isso muda algumas coisas em termos de conduta. O paciente pode até perder um pouquinho de peso, mas fica com aquela barrigona, ele vai continuar tendo refluxo, porque aumenta a pressão intraabdominal e aumenta a porcentagem de refluxo. E o papel do Helicobacter pylori? Após a erradicação desse trabalho do Labes, disse que houve piora dos sintomas de refluxo com aumento da incidência de esofagite erosiva. Nesse trabalho do Malfentário, melhora dos sintomas de refluxo, pacientes com úlcera péptica. Nesse trabalho que nós fizemos lá em São Paulo, houve esofagite erosiva 1 ano após a erradicação com H. pylori em pacientes com úlcera péptica, 19% deles, sem relação com a seca. Mas o que o consenso fala? Não existe relação entre a erradicação do H. pylori e as manifestações da doença do refluxo. Você pode matar o bichinho, se você quiser. Tem gente que acha que o melhor Helicobacter pylori que existe é aquele morto, né? Tem gente que acha que não. Então, não vai interferir em termos da doença do refluxo, já que a nossa prevalência de Helicobacter calcula ser em torno de 60% até 70% da nossa população tem Helicobacter pylori. Né? É extremamente alto, e que se vocês olharem trabalhos americanos, vocês não vão encontrar, porque o Helicobacter nos Estados Unidos é em torno de 20%. Então eles não dão muita importância para o Helicobacter pylori. E que para o nosso meio teria que ser extremamente importante, porque a gente tem bastante. Os diagnósticos, como é que a gente pode fazer? Primeiro, eu quis colocar esses 2, 3 slides primeiros, em termos do diagnóstico do sintoma. O que é a pirose epigástrica? É a sensação de queimação na região epigástrica. E a pirose retroesternal? É a sensação de queimação na região retroesternal que se irradia do manúbrio, do externo, à base do pescoço, podendo até atingir a garganta. Hoje em dia, há uma tendência de se evitar o nome pirose para a região epigástrica. Há uma tendência de se falar que é uma dor epigástrica tipo queimação. E a pirose usar só para essa terminologia aqui, de pirose retroesternal, aquela que queima no meio do peito, tá? Mas tem médicos antigos que usam as duas terminologias, não estão erradas. Tem médicos novos nos livros que também citam isso, por isso que eu quis colocar as duas. O que a gente vai trabalhar é com essa retroesternal aqui só, tá? A pirose pode ser potencialmente desencadeada por estímulos químicos, mecânicos ou por hiperalgesia. Vejam que eu comentei da pH, pode alterar ou não, causas mecânicas ou hiperalgesia. Hiperalgesia, se o paciente tem uma hipersensibilidade ou não. Tem alguns trabalhos mostrando da seguinte maneira. Vejam que interessante. O paciente começa a ter sintoma de refluxo, e quando você faz o pH-metria, naquele momento que ele teve sintoma de refluxo, ele não reclamou de sentir, não teve queda de pH. Você diz, como pode? Ele teve azia agora às 2 horas e não teve refluxo às 2 horas. Existem uns trabalhos mostrando que muitas vezes ele começa a ter uma hiperalgesia. O que significa isso? Ele começou a ser banhado por esse ácido com vários refluxos precedendo, mas na hora que ele teve um refluxo que causou sintoma, ele não estava tendo refluxo, mas já foi machucado esse esôfago várias vezes. Isso é muito fácil de ver na doença do refluxo não erosivo. Na erosiva, que você viu machucado, tudo bem, mas na não erosiva, isso aqui é extremamente importante. E mecânica? Mecânica é da seguinte maneira: tem estudos mostrando que só o fato de você distender o esôfago com o balão pode causar o sintoma de pirose. Temos práticos, o que vai significar isso? O paciente que arrota, por exemplo, o arroto, o ar distende o esôfago, ele pode ter um sintoma de pirose, pela distensão por um mecanorreceptor que extrapola isso como sendo pirose, e no fim é ar. Nos Estados Unidos eles têm umas coisas chamadas burp, que é o ar que você engole e não chega a sair um arroto, é
como se ele viesse até o meio do peito e voltasse. Não chega a fazer um barulhão. A terminologia no Brasil é um pouco difícil, mas é um volta do ar. Isso pode causar pirose também nesse grupo de pacientes. E alguns estudos evidenciaram que menos de 10% dos sintomas são desencadeados por refluxo exclusivamente biliar. Tá? E quando a gente começa a ver também que a característica biomecânica da região proximal, média e do esôfago, distal do esôfago, são regiões diferentes. Ou seja, a região distal e a proximal são bem diferentes. Ou seja, a região da musculatura estriada, que é a proximal, ela é muito mais inervada. A quantidade de neurônios é muito maior. Por isso que os pacientes com doença do refluxo não erosiva têm muito mais sintomas do que aqueles com doença do refluxo erosivo. Porque o pouco de ácido que pode chegar até a região proximal, dando faringite, laringite, causa muito mais sintomas porque ele é muito mais inervado, essa região proximal, do que a distal. Tá? A gente pode fazer como terapêutica ou diagnóstico, alguns chamam isso como pertencente ao diagnóstico, um teste terapêutico. São pacientes com menos de 40 anos, com manifestações típicas, frequência de menos de 2 vezes por semana e tempo de história menor que um mês. Isso daqui eu acho que é meio só em nível acadêmico. É raro você pegar um paciente que está menos de um mês com sintomas. Então, é uma coisa que a gente não vê no dia a dia, mas você pode dar o IBP. Se ele tiver melhor ou remissão, com 2 semanas, muito bem, obrigado. Se não, se persistir, aí você vai partir para a investigação desse grupo de pacientes. E o primeiro a ser exame considerado é a endoscopia, que eu posso ter 50% de exame normal, 50% de exame alterado, né? E aí que você começa a diferenciar que a gente comentou anteriormente. A realização da endoscopia é extremamente importante, principalmente para afastar câncer. Ah, mas eu tenho que fazer endoscopia em todo mundo? Tem estudos americanos mostrando o seguinte: se você não faz endoscopia no paciente que te procurou, primeiro que ele vai voltar mais vezes. Pode ser até que você seja um professor de Harvard reconhecido internacionalmente, esteja todo dia no Jornal Nacional e no domingo está participando, fantástico. A pessoa te vê, mas se você não pede um exame objetivo para mostrar para ele, muitas vezes ele volta mais vezes. Quando você mostra, seja ele normal ou com alteração, ele acredita mais em você, não é em você por tabela, mas também no exame, e ele fica mais tranquilo. Então, muitas vezes a endoscopia tem esse outro papel importante que a gente tem que saber lidar e para poder fazer uma abordagem mais ampla do paciente. A gente pode ter os pacientes com histologia normal, com histologia não erosiva, e eu pus aqui para comparar a erosiva. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente vai encontrar de diferente. Por exemplo, a papila na histologia normal é metade da espessura do epitélio, enquanto na não erosiva é 2/3, mas não tem lesão. Nessa aqui já tem a lesão, né, que é a erosiva. Você consegue ver pela endoscopia essa erosão. Mas aqui você não tem erosão, mas a papila já tem 2/3 do tamanho. Assim como a camada basal, próximo de 10%, e na não erosiva é próximo de 35%. Vejam que há umas diferenças importantes em termos de diagnóstico histopatológico de erosivo para não erosivo. Claro que existe a microscopia eletrônica para ver o espaço intercelular dilatado e, em consequência, esse espaço dilatado, o ácido penetra aqui e o paciente tem mais sintomas. Ah, peraí, mas eu não tenho microscopia eletrônica aqui, para que está mostrando isso? Não é verdade. Hoje se sabe que a microscopia óptica consegue identificar espaço intercelular dilatado. Então o patologista consegue dizer, mas ele não consegue mensurar se é um espaço intercelular dilatado, tantos micras ou não, mas ele consegue dizer tal espaço intercelular dilatado ou não. Então isso dá para se ver sim pela microscopia óptica. Isso justifica por que os pacientes com doença do refluxo da erosiva reclamam também muito mais do que os da erosiva, porque ele não tem erosão, mas esse espaço está aberto, as terminações nervosas estão muito sensíveis, qualquer gota de ácido faz ele reclamar. Enquanto quando você tem uma erosão, já causou uma certa fibrose, ele reclama menos. Então a terminação nervosa acaba tendo menor sensibilidade. Por isso que quanto mais grave a doença do refluxo, menor o sintoma do paciente. Quanto menos grave, mais sintomas ele tem. Tá? Porque é dessa sensibilidade, dessa excitabilidade neural, por causa da não lesão.
A pH-metria nos pacientes com não erosiva. Vejam que, se a gente trabalhar com uma probabilidade de pré-teste de 40% a 50%, já que nós temos uma prevalência de 20%, nós vamos dizer que a pH-metria dá certeza de diagnóstico quando a endoscopia é normal, em 90% dos casos quando os resultados são alterados. E em 95% exclui quando o resultado é normal. Então a pH-metria é extremamente importante para darmos o diagnóstico da doença do refluxo não erosiva, na ausência de lesão ao exame de endoscopia, que é só nesse caso que você vai fazer a pH-metria, né? Portanto, a pH-metria é importante para o diagnóstico de certeza de refluxo ácido, o qual constitui a maioria dos episódios de refluxo. Mas, em termos práticos, começou a surgir esse trabalho do Kim, que eu acho que eu já mostrei algumas vezes, em que ele fez uma endoscopia com retrovisão e encontrou uma classificação que ele definiu como grau 1, que é uma prega proeminente ao longo da pequena curvatura. Grau 2, uma prega presente, mas existe período de abertura. Grau 3, uma prega não proeminente, que não foi completamente envolvida. E grau 4, eu ainda consigo ver até a mucosa esofágica. Então, esses dados, pelo exame de endoscopia à retrovisão, correlacionado com a pH-metria, ele falou que esses graus 3 e 4, a chance de ter uma pH-metria normal é estatisticamente significante quando comparado com aqueles que têm grau 1 e 2, essa válvula que ele chamou de grau 1 e 2. Portanto, pode ser que a gente precise de mais estudos, mas começa a ter alguma noção através de um exame, saber qual é o grupo que vai ter uma resposta ou não positiva pela pH-metria. A impedância de pH-metria é um exame que, novo, eu acho que é muito caro para nós também, R$ 2.500 cada exame mais ou menos. É uma medição da impedância elétrica entre 2 eletrodos. Ele identifica o refluxo ácido, pH menor que 4, o não ácido e o gás. O não ácido ele diferencia no pH maior que 7 ou fracamente ácido, que também ainda é ácido, mas é o pH entre 4 e 7. E qual a importância de tudo isso? Lembra da importância que eu falei dos mecanorreceptores e gás? A impedância consegue muitas vezes identificar isso. Tanto isso é verdade que tem um trabalho do Pacheco Galvão, de 2011, que ele mostrou que havia uma persistência de refluxo gasoso pós-funduplicatura e sem a melhora dos sintomas respiratórios. Então, talvez essa alteração de mecanorreceptores desencadeada por gás seja um causador. Isso é só para a gente levantar algumas possibilidades que podem vir por aí pela frente. Essa é uma impedância, para quem nunca viu: refluxo de gás, refluxo de líquido, refluxo de gás e líquido. Você consegue ver pela resistência um aumento, aqui é uma queda, e aqui é um aumento e uma queda. Tá? Então você consegue identificar qual é o pH que está sendo gerado aqui. Pacientes definidos como sintomáticos de refluxo não ácido, que eram definidos como esôfago hipersensível, com a impedância a gente começou a ver uma redução, ou seja, aqueles que a gente chamava de pirose funcional, reduziu de 43 para 26 e começaram a ser enquadrados com doença de refluxo não erosiva. Né? Então, com essa persistência desse refluxo não ácido, a gente começou a ver que também tem um grupo de pacientes que acabam não respondendo adequadamente ao inibidor de convocado ácido, mas eles são refluidores ou de gás ou de refluxos levemente ácido ou não ácido. Tratamento, que é o objetivo? Aliviar os sintomas, cicatrização das lesões, prevenção, como um todo. No clínico, a grande maioria dos pacientes beneficia-se com tratamento clínico de supressão ácida, endoscópico ou cirúrgico. Dentre as medidas comportamentais, eu acho que vocês estão cansados de ver todas essas: elevação da cabeceira, moderação do gesto, evitar refeições, deitar 2 horas após, reduzir o peso, suspender o fumo, algumas medicações. Mas o que realmente importa nisso? Na medicina baseada em evidência provou que a obesidade, o tabagismo, o consumo de álcool, o café, doces, proteínas, excesso alimentar, postura inclinada, estresse e fadiga podem estar associados à doença do refluxo. Mas não há informações consistentes de que a redução disso daqui melhore a doença. Então, tudo isso daqui, é claro que a gente tem que ter um bom senso. Eu não vou pedir para o paciente continuar bebendo, não vou pedir para o paciente continuar fumando, a gente tem que pensar no paciente como um todo. Mas pensando em doença do refluxo, nenhum desses fatores faz com que haja melhora da doença. O que faz melhora da doença é elevação da cabeceira da cama e deitar-se mais tardiamente após a alimentação, são fatores que melhoram. Todo o restante
não tem comprovação científica. É claro que cada caso é um caso. Se o paciente toma 150 xícaras de café, se o paciente, enfim, come doce, é gordo, você tem que pensar no paciente como um todo. Mas em termos da doença do refluxo, esses aspectos. Por isso que eu quero que vocês diferenciem. Estou falando de doença do refluxo, não o paciente como um todo, mas a gente sempre tem que tomar esse cuidado, né? Tempo de tratamento, também isso é uma outra coisa que a gente discutia bastante. Será que a gente deve dar 12 semanas, 4 ou 8 semanas? Não há diferença estatística entre 4 e 8 semanas de tratamento. Na ocorrência de insucesso com 4 semanas, a gente recomenda com 8. Estatisticamente, não há diferença entre 4 e 8, mas 8 é um pouco melhor do que 4 semanas de tratamento. Então você faz 4 semanas de tratamento. O paciente não melhorou, você aumenta para 8 semanas de tratamento. Tá? Isso é um bom senso que eu acho que não precisaria nem ser dito. E o uso crônico de IVP faz o quê? Ele aumenta a prevalência de gastrite crônica, atrofia e ocorrência de pólipos de glândula funda. Porém, na medicina baseada em evidência, não há nenhum caso descrito de neoplasia com uso crônico de IVP, e a mucosa gástrica é alterada nessas condições sim, porque você está bloqueando o ácido, você está bloqueando a produção, ele vai fazer uma atrofia. Então, qual é a importância disso em termos práticos? Se você tem um paciente que você sabe que ele vai usar IVP o resto da vida e tem Helicobacter, erradica o Helicobacter. Porque o Helicobacter já é um fator potencialmente agressivo ao estômago, e mais uma atrofia que você vai dar ao IVP, então mate o bichinho. Isso é uma das indicações absolutas de erradicar a H. pylori. Mas não tem nada comprovando que o IVP. O IVP já está no mercado em torno de 20 anos, quer dizer, até agora. Não sei se daqui a 25 começa a aparecer os casos, mas por 20 anos a gente não encontrou nada que suporte isso. A gente pode fazer tratamento com outras coisas, quando a gente tem, por exemplo, refluxo duodenogástrico. Primeira coisa, a gente deve manter o IVP, porque a gente sabe que o volume do conteúdo gástrico chega a reduzir em 40% quando você dá o omeprazol. Ou seja, lembra que na definição a gente falou que é qualquer refluxo que ocorra do conteúdo gástrico. Ah, mas eu tenho comprovado que esse paciente não tem refluxo ácido, ele tem um refluxo alcalino. Não importa. Você dá o IVP porque diminui o volume. Se eu diminuir o volume, vai ter menor quantidade de refluxo para cima. Então é importante você manter o IVP. Ah, mas como é que eu trato o refluxo duodenogástrico? Aí sim, você pode usar colestiramina, ácido ursodesoxicólico, hidróxido de alumínio, sucralfato, aginato. Porém, nenhum deles tem uma grande comprovação científica. O que a gente acaba usando muito mais constantemente é o hidróxido de alumínio. Ou seja, naqueles pacientes gastrectomizados, naqueles pacientes que você vai fazer endoscopia, tem um monte de bile no estômago, ele colestectomizados, você fala assim, então vamos dar um pouquinho de hidróxido de alumínio associado com o IVP, eles acabam melhorando, porque o alumínio quela esses sais biliares. Isso é uma boa resposta no refluxo não alcalino ou misto. Truquezinhos que a gente acaba fazendo. Porém, a melhor resposta acaba sendo a cirurgia, porque você faz uma fundoplicatura, né? Não há diferença de grau de refluxo quando responde ao tratamento clínico, quando comparado aos que não respondem. Ou seja, se falava que quando tinha mais refluxo duodenogástrico, havia uma diferença em termos aos que responderam melhor o IVP ou não. Não tem diferença em relação a isso. Eu acho que aqui eu nem vou entrar em detalhes, novos medicamentos, baclofen, os GABAérgicos, os glutamatos, coisas que vão chegar no mercado daí para frente, tá? Esse aqui, alguns desses aqui já foram abortados, esse aqui já foi abortado, começou a ter muita complicação, mas esse aqui talvez chegue no mercado logo, o Lesogaberan, que é um GABAérgico que diminui o relaxamento transitório e aumenta a pressão do esfíncter. O que a gente ainda tem no mercado, o baclofen, nós temos no mercado. O problema do baclofen, que é causado a quadro neurológico, tem muito efeito lateral. Nós não conseguimos o que os americanos falam, você dá 30 miligramas por dia. Os pacientes não toleram, dormem, têm problemas colaterais, a gente não tem usado, mas os americanos falam que é uma boa resposta, principalmente quando você tem relaxamento transitório, se vocês quiserem tentar. Mas o Lesogaberan parece que tem uma droga promissora nesse sentido. Mas eu acho que isso aqui é mais importante para o nosso dia a dia. No Hospital das Clínicas, os pacientes recebem o omeprazol gratuitamente. Ou eles recebem em casa, ou ele vai buscar. Não tem que pagar nada. Se ele preencher o papel, o correio manda na casa dele. E na doença do refluxo, a gente encontrou que alta adesão ocorria em 52%, baixa adesão em torno de 47%. Por
que os pacientes não tinham uma adesão? Sem pagar o remédio. Estou tirando o fator custo aqui, hein? O paciente recebe o remédio em casa. Ele esquece, toma na hora errada, ele descontinua após melhora, descontinua por evento adverso. E o que faz com que os pacientes tenham baixa aderência? Os jovens são mais mal aderentes do que os velhos, tá? Os sintomáticos são mais mal aderentes, e os casados, foi o que a gente acabou encontrando. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma intratabilidade, que provavelmente o Roberto comentou bastante, a primeira coisa que a gente tem que pensar, principalmente na doença do refluxo não erosivo, é se ele está tomando remédio. Segunda coisa, se ele está tomando remédio. Terceira coisa, se ele está tomando remédio. Depois você pensa nas outras. Então pense no que ele não está tomando remédio adequadamente, eles são as principais. Imagine, esses sem pagar, eles fazem isso. E vejam o que a gente tem de novidade em termos cirúrgicos para a doença do refluxo. Nós temos o BART, em que você faz por endoscopia uma pinça e tenta aumentar a pressão. Nós temos esse SARS, que você faz tudo experimental, tá? É só para vocês ficarem cientes. Que você faz por endoscopia uma funduplicatura entre aspas. Você tem a radiofrequência, que você queima, e isso aqui fica esclerosado e aumenta a pressão, tá vendo? Do esfíncter, que é o estreta. O enterix, que você injeta, tá? Para tentar, como se fosse um silicone colocado aqui na transição. E existe uma outra, Durasfer, existe uma outra droga chamada Durasfer, em que é usado para incontinência anal e incontinência urinária. Você injeta no esfíncter. Então tem alguns trabalhos também, principalmente os alemães, estão injetando por endoscopia esse Durasfer no esfíncter para aumentar a pressão. Uma coisa que, para nós, uma aplicação de Durasfer custa em torno de R$15 mil, né? Então não é uma coisa assim que dá para a gente fazer. Mas quando a gente compara o clínico com a cirurgia, o benefício da cirurgia são índices mantidos por em torno de 7 dias. Porém, ele é equivalente com o IBP em remissão dos sintomas e com 3 anos também é equivalente. O que a gente se preocupa sempre com a cirurgia é que o cirurgião não gosta de fazer segmento comparativo a longo prazo. A gente sabe que com 7 anos as respostas cirúrgicas são muito boas. Mas depois disso, tem trabalhos mostrando que com 10 anos, 70% dos pacientes voltam a tomar IBP. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu indico muita cirurgia, que também tem muitos pacientes para o meu lado, que me encaminham. Mas ao mesmo tempo eu deixo avisado. Não quer dizer que o senhor nunca mais vai tomar nenhum remédio para azia nem para nada. Vocês podem precisar. Então a gente tem que ser claro com o paciente e explicar. Porque essa funduplicatura pode desgarrar, pode, enfim, migrar, o paciente pode ganhar peso, enfim, muda muita coisa depois dos 10 anos. Então, não é uma coisa definitiva que nem tirar a vesícula, você nunca mais vai ter a vesícula de novo. Que nem tirar o apêndice, você nunca mais vai ter o apêndice. O paciente muitas vezes pensa desse lado. Então, a gente tem que deixar claro que ele pode ter recidiva dos sintomas, que numa porcentagem não pequena. E existe alguma coisa nova, que seria isso aqui, ó, que é o anel de ímã. Você faz por laparoscopia e põe um ímã aqui. Então, na hora que você vai engolir, esse anel abre e o alimento passa. E como são ímãs, ele fecha de novo. São tecnologias novas, sem precisar abrir o paciente enormemente, porque acaba tendo que ser passado por laparoscopia, mas é uma coisa também interessante e promissora, que é esse LINX, você passa um anel com ímã. Então, na hora que você não está comendo, esse ímã faz fechar. É uma coisa, uma teoria interessante. E quais são as complicações que a gente tem da doença do refluxo? Hemorragia, perfuração, úlcera, estenose, enfim, essas complicações são muito comuns na doença do refluxo erosiva, que eu não vou entrar em muitos detalhes. E também tem essas daqui que são muito mais comuns na doença do refluxo não erosiva. Fibrose intersticial, laringite, faringite, otite. Isso aqui é um problema que o gastroenterologista está recebendo direto do otorrino, isso daqui, né? Teve um otorrino que uma vez comentou comigo, mas para que eu vou pegar? Eu fiz o exame, encontrei suspeita de refluxo, eu sou cirurgião, não vou operar? Manda para o clínico, por que eu vou ficar vendo esse paciente? Então ele manda de volta para alguém, porque ele não tem interesse, falou, não é ato cirúrgico, por que eu vou querer isso? Então por isso que a gente está recebendo cada vez mais otorrino. Pô, cada 2, 3 consultas que eu faço com esse paciente, eu vou ganhar R$50, se eu for operar um, eu ganho muito mais, então eu mando embora, eu não quero ver, por isso que eles acabam encaminhando constantemente o otorrino, por causa dessas alterações.
Prognóstico desses pacientes. Primeira coisa que eu sempre comento: será que a doença do refluxo é evolutiva? Então, se eu pegar um paciente com doença não erosiva, ele vai evoluir com uma erosão? Eu fiz um levantamento de vários trabalhos, com segmento de 24 anos, 7 anos, 4 anos, 2 anos, e eu encontrei essa porcentagem de evolução. Em resumo, eu encontrei 94% que evolui para erosiva e 0% que evolui para erosiva. Mais ou menos no mesmo período de segmento, 5 anos e 7 a 6 anos. Assim como eu também encontrei 2 a 3% e 3%, que eu achei que era a maior média. O que a gente acha? A gente acha que em torno de 4 a 5% deve evoluir. Mas não aquela ideia que a gente tinha antigamente, como eu aprendi também. Que o paciente começa com não erosiva, evolui para uma erosiva, depois ele vai para um Barrett e depois ele vai para um câncer. Hoje se sabe que não é assim. Tanto isso é verdade, que Castelli ele já diz: a doença do refluxo é crônica, mas não é progressiva. Sontag diz: o que você vê hoje é o que esse paciente vai ser. Quigley diz que existe a esofagite erosiva, o esôfago de Barrett e a ausência de lesão na mucosa esofágica. Só para clarificar um pouco o que Sontag diz, ele acha o seguinte: se o paciente foi hoje, fez uma endoscopia normal, uma pegametria alterada, ele é uma doença do refluxo não erosivo. Ele é doença do refluxo não erosivo o resto da vida. Se ele foi hoje, fez uma endoscopia e tem uma erosão, ele é doença do refluxo erosivo o resto da vida. Se ele foi hoje, fez um exame de endoscopia, achou Barrett, ele é Barrett o resto da vida. Tá? Ele acha que são coisas que a pessoa nasce, o que você vê hoje é o que você será o resto da sua vida. Claro que existe uma pequena porcentagem que pode evoluir de um lado para o outro, mas não que a gente pensaria que seria uma coisa absurdamente grande. Então, Fess também define 3 fenótipos: doença do refluxo não erosiva, doença do refluxo erosiva e esôfago de Barrett. São entidades que eles estão começando a separar e são diferentes. Trabalham de maneiras diferentes. Concluindo, a doença é altamente prevalente, doença com comprometimento de qualidade de vida, fisiopatologia multifatorial e complexa, diagnóstico definitivo pode ser caro, tratamento não atua nas causas da doença. O que nós temos hoje, a gente não está atuando em quase nada da fisiopatologia da doença, para não dizer nada. Eu atuo numa consequência. O que eu tenho hoje é inibidor de bomba de próton, que é isso que vai atuar. Eu tenho que diminuir o refluxo do ácido. Mas isso é o que eu tenho em Natal, é o que eu tenho em Boston, em Harvard, em Berlim, em Xangai, no mundo inteiro é isso que eu tenho. Eu não tenho nada novo ainda. Mas nenhuma das drogas ainda atua na fisiopatologia propriamente dita da doença do refluxo. Então, para a gente liberar o paciente, o que a gente tem é inibidor de bomba. Então, ela não atua nas causas da doença. O tratamento clínico, e a grande maioria, o endoscópico, só em protocolos de investigação, e o cirúrgico, são através das funduplicaturas, é o que a gente tem disponível. E a evolução e prognóstico são muito, muito variáveis. E, para encerrar, vamos comentar um pouco sobre as reflexões. São mais 2 slides. A fisiopatologia, muito mal definida em termos de relaxamentos transitórios, os agentes nóxicos do suco gástrico, a gente até identifica, mas é um mix de coisas que a gente não sabe como excluir um. Você reflui, você não reflui, não dá, é uma coisa muito difícil de a gente separar. O impacto na qualidade de vida, na economia brasileira e nos problemas sociais. O método diagnóstico mais utilizado, que é a endoscopia, apresenta uma baixa sensibilidade, principalmente na doença do refluxo não erosiva. O tratamento atual com IBP, ele pode levar o paciente a uma hipergastrenemia, isso pode levar a um rebote ácido. O que eu quero levar aqui de enfatizando? Saiu um estudo na Dinamarca, em que eles fizeram o seguinte: eles pegaram os pacientes que não tinham sintoma nenhum e deram IBP. E depois de um tempo, tiraram o IBP. Quando você tira o IBP, faz um rebote ácido, a grande maioria dos pacientes começaram a ter sintomas tipo doença do refluxo, por causa do rebote ácido. Em termos práticos, o que eu quero significar? Cuidado, se você tem uma doença do refluxo severa, você está com uma dose alta, 40, 80 por dia, aí o paciente melhora, se tira, ele vai fazer rebote, ele vai fazer rebote.
Você estava bloqueando bilhões de células e você para de bloquear. Elas voltam. O paciente vai ter sintoma depois. Tenta fazer o que muitas vezes a gente faz com corticóide, é o desmame. Diminui um pouco, depois tira um pouco, vá bloqueando menos células. Porque assim, você tem que entender como é que a droga funciona. Ela é um bloqueador da bomba de próton. O que é uma bomba de próton? Tudo que é bomba troca ATP. Se é bomba, ela é formada de aminoácidos. Então, quando eu bloqueio uma bomba, ela não vai funcionar. Mas se eu parar de tomar o remédio e não tiver nada que bloqueie, eu vou formar novas bombas, porque ela é feita de aminoácidos. Eu estou continuando comendo, estou formando proteínas. Então, essa é a vantagem do inibidor de bomba. E a gente tem que tomar esse cuidado e saber manuseá-la. Muitas vezes a gente está manuseando erroneamente, né? A robótica é uma coisa que está chegando nas intervenções cirúrgicas para o refluxo. E a doença do refluxo é uma enfermidade motora. Tratamento por inibição da secreção ácida visa a consequência e não o defeito primário. Mas é o que a gente tem e é o que nós vamos ter por um bom tempo. Nós temos os inibidores da bomba de prótons, tem drogas já sendo estudadas como bloqueadores da bomba de prótons, que bloqueiam a bomba com uma intensidade muito maior, principalmente pacientes que vão para a UTI sangrando com hemorragia. Você faz uma ausência de acidez total num curto espaço de tempo. E esse paciente resolve muito bem, mas é o que a gente tem. Então é o que a gente tem que trabalhar, que são os inibidores de bomba de prótons. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar.